Nós estamos agora entrando no estudo do Livro dos Espíritos, no livro 2º, Mundo Espiritual dos Espíritos, capítulo 1, Espíritos, e estamos caminhando para o mundo normal primitivo. Mundo normal primitivo. Nós sabemos que todo esse capítulo, essa segunda parte do 2º livro, ele veio dar margem a que Kardec aprofundasse no Livro dos Médiuns, que nós estamos estudando nas sextas-feiras, com o mestre Inácio Inácio Antunes, e aprofundando os temas paulatinamente. Nós vamos iniciar pelas questões, iniciando pela questão 84, quando Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que nós vemos? Ou seja, esse nosso mundo, existe um mundo só para eles? E os espíritos respondem sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas, incorpóreas. Nós sabemos que os espíritos, o espírito, é a célula inteligente, é aquele que interage, é aquele que movimenta o nosso corpo, né? Esse nosso corpo que nós habitamos. Ele faz parte, é um atributo do espírito, né? É uma qualidade do espírito. Ele faz parte de uma inteligência suprema, advém de Deus. Nós trazemos essa centelha que nos é dada, mas que nós necessitamos, pelo trabalho, aprofundar, despertá-las, e dentro dos processos reencarnatórios de centenas, de milhares de anos, nós vamos evoluindo. Todo o aprendizado que nós desenvolvemos aqui na Terra, ele não é esquecido. Tudo que nós aprendemos, ele é mantido no nosso HD, fazendo esse gancho aí com o Toninho, e ele fica na nossa mente, né? A mente, que é diferente de cérebro, que é um órgão que corresponde a ela, mas nós sabemos que o nosso corpo espiritual, ele não tem locais como nós temos os sentidos de olho, ouvido. Ele é um órgão único. E Miramês ele vem aprofundar. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias sem conta, postos de socorro e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo de vida. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes desta grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. Que é isso que nós estamos tentando fazer junto nessa nossa jornada como grupo, auxiliar os dois planos. Os dois planos, nesse momento, estão estudando. Equipes de estudo no plano espiritual, equipes de estudo que estão se reunindo virtualmente, devido à necessidade atual, estão interagindo em vários planos, em várias salas, nesse momento, que estão se beneficiando de tudo o que ocorreu e aconteceu na noite de hoje. São irmãos que vêm acompanhando, são irmãos que foram levados à casa, são irmãos que presenciaram todo o nosso grupo lá na casa, irmãos que foram atendidos lá, irmãos que continuam sendo atendidos por esse meio, esse mecanismo, essas ferramentas e toda essa estrutura que foi criada para que se desenvolvesse pelo comprometimento que foi criado entre todos que aqui se encontram. O comprometimento de todos aqueles que aqui se encontram no plano carnal é que deram margem
e que, de certa forma, despertaram projetos, porque os projetos precisam de pessoas disciplinadas e comprometidas. E a partir do momento que formos percebendo que essa agregação de valores era algo sólido, planos de trabalho foram criados, e irmãos foram deslocados, outros tantos foram sendo assessorados, outros infinitos foram deslocados para regiões próximas, para se beneficiarem dos estudos. Não são falácias, não são sendo palavras que estão sendo jogadas ao vento nesse momento. Tudo que trazemos e confiamos no aparelho mediúnico é porque sabemos que nesse momento temos a possibilidade de interação com responsabilidade. E é isso que nós pedimos a todos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não falaremos em cobrado, porque o nosso Pai não nos cobra nada. Ele apenas nos pede, ele nos mostra. Se podemos dizer que Deus colocou algum limite, já que Deus é uma divindade onde todos os seus atributos e qualidades são infinitas, se podemos dizer que Deus colocou um limite, o limite que Deus se impôs foi o livre-arbítrio, o quanto ele respeita o livre-arbítrio. Ele não impõe, ele respeita. Isso é demonstração de fraqueza de nosso Pai? Não. É uma demonstração de como ele é justo, bondoso. Ele é o amor. Ele não é amoroso. Ele é a caridade, não é caridoso. Todos os planos que interagem nesse momento têm um único objetivo: a evolução. Sermos melhores a cada dia. A questão 85, nosso irmão Kardec pergunta: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Os espíritos de pronto respondem: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Nosso irmão Miramês traz que existem, portanto, no plano espiritual, cidades, colônias, edifícios e casas de todos os tipos, de conformidade com as necessidades espirituais, destacando os motivos educacionais de todos os seres. Tudo que se faz nesses sítios de luz é por ordem da divina sabedoria, e usá-los, tudo que se faz nesses sítios de luz é por ordem da divina sabedoria, e usa-se a mesma matéria de forma diferente da que se aplica na Terra, por ser ela rarefeita e obediente aos pensamentos capazes de movimentá-la com toda a maestria, dando-lhe tonalidades que se desejar e construindo as moradias que se lhes convierem. Existem igualmente jardins, lavouras e etc. Também existem regiões no astral onde se congregam os animais fora da forma física, que também são utilizados como se usa na Terra, para que eles sintam a presença do Espírito e destes absorvam algo que lhes sirva para o próprio despertamento. º 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim. Eles são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Aquilo que a gente vem sempre falando, né, naquela questão 466 em seguinte, que existe essa interação, que nós somos, de certa maneira, influenciados pelos espíritos e os mundos se influenciam, né, bastando para isso que nós tenhamos a educação do pensamento, e nós vimos na projeção anterior que no mundo espiritual tudo é criado pelo pensamento. A obra de André Luiz ela é riquíssima nesse aspecto,
São especialistas que têm profundo conhecimento nessa área e um potencial de criação das cidades, vamos dizer assim, dos planetas não, das cidades, como eles falam, de criar edifícios de acordo com a necessidade, criar grupos de trabalhos, a parte física, né? Vamos dizer assim, física dentro da matéria quintessenciada, a qual é do plano espiritual. Ele traz toda essa correlação, né? E Miramês ele traz que o mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outras dimensões, a dimensão divina. Aí é a sacralização da matéria. E a matéria não deixa de ser energia sublimada que se coagulou por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da suprema inteligência e como filhos de seu coração somos todos irmãos, interligados uns aos outros pela luz benfeitora do amor dessa mesma divindade. Deus e seus agentes estão presentes nas águas que se bebe, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está nas trevas, que é a ausência da luz, e na luz, na alegria e na dor, na paz e nas tribulações. Ele, o Senhor, é a vida que pulsa em toda parte. Finalizamos com a questão 87, onde Kardec pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas, aos menos adiantados. Os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes, em nome daquele que tudo criou por amor. Esperamos que o entendimento neste assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade. Porque tudo está pronto, meus irmãos, esperando de nós o momento da decisão. Nós chegamos ao final da nossa apresentação, agradecendo e trazendo o nosso, vamos dizer assim, slogan, mas não é slogan. Nós vamos trazendo o nosso Pai amantíssimo, que por inspiração, a nossa irmã Antônio, pôde trazer apenas em 4 letras uma profundidade infinita de reflexão. Porque quando todos nós estamos estudando, compreendendo, nos transformando, tendo a possibilidade de propagar para aqueles que estão mais próximos a palavra do Evangelho, através das nossas ações principalmente, nós aí temos o compromisso como espíritos e espíritas em divulgar a obra. Em divulgar a obra do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas de Paulo, Apocalipse, o Antigo Testamento. À medida que nós vamos avançando na compreensão dos seus estudos, o compromisso é em divulgar. E quando começamos a divulgar, temos que nessa divulgação termos a consciência de que ao divulgar estamos evangelizando, mas que para isso devemos primeiro nos evangelizar. Nos evangelizar é o passo inicial, é o pontapé, para que quando nos sintamos transformados, o divulgar, ele vem fortalecido com o evangelizar, mas o evangelizar com o exemplo, com os nossos atos. Falar não tem o mesmo impacto quando o falar vem revestido de atitude. Atitude de homem evoluído. Homem, no sentido de homem sapiens. Homens, gêneros de toda sorte. E ao evangelizar, ao divulgar, nós aí estamos entrando no terceiro elemento
que é o de unificar. Iniciamos a nossa divulgação pelo conhecimento, nos modificamos, iniciamos o evangelizar, começamos a unificar. Unificar as nossas famílias, o nosso trabalho, nos ambientes e na sociedade a qual nós interagimos, porque unificar é trazer todos para o mesmo caminho, que Paulo traz tão bem na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vem falar o que é o amor. O que é o amor? Façamos a leitura no tempo oportuno e reflitamos sobre ela. E quando estamos todos revestidos desses três elementos, aí nós estamos preparados para começar a servir. Nós estamos chegando ao final de uma gestação que vai completar com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é comemorado nessa época, 24 de dezembro. Sem querermos entrar nessa questão, nessa celeuma de que foi isso, foi aquilo, foi nesse dia, foi depois, foi antes. Isso não importa. O que importa é que a psicosfera do nosso planeta, nesse momento, se altera. E com essas palavras, agradeço profundamente a paciência de todos e a oportunidade de estar junto de vocês, interagindo, trazendo de forma humilde os ensinamentos do nosso Mestre Jesus.